Muito boa noite. Vamos nos cumprimentar amavelmente, nos desejando muita paz. Eu peço a Deus que hoje nos auxilie a trazer um assunto tão delicado. A importância dele me foi demonstrada, obviamente, pelo assunto em si, mas pelo nível dos obstáculos enfrentados. E a ideia realmente é trazer uma perspectiva espírita consoladora, ao mesmo tempo esclarecedora, a fim de nos proporcionar aquilo que a mensagem de hoje nos lembrou, que nós consigamos ter uma resignação construtiva, que nos auxilie a levar à frente, a surfar nas ondas das dificuldades, a fim de chegarmos na praia do descanso espiritual. A tempestade pode rugir, mas nós podemos sim encontrar dentro de nós um abrigo, um recanto de reconforto, de paz, de segurança, de fortaleza e de fé. Por 3 semanas consecutivas, caiu uma mensagem para mim do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Através de pessoas diferentes, de livros diferentes. Primeiro foi no meu Evangelho do Lar, às 10 da noite, que eu faço sozinha no domingo, sozinha e os bons espíritos, sozinha eu encarnada, e muitos bons espíritos. Eu passo lá e sol no chão, deixo a casa perfumada, a cozinha sobretudo, porque é onde eu faço, porque eu sei que os espíritos vão vir nos visitar naquele dia, apesar do meu companheiro ainda não conseguir me acompanhar. Mas eles vêm, e eu sinto a presença, e eu sinto a fortaleza. E no dia que eu não consigo fazer o Evangelho no Lar por algum motivo, seja de viagem, ou algum motivo que extrapole a realidade do cotidiano, a semana realmente não é a mesma. Porque eu não moro sozinha. E são muitas as visitas que eu recebo e eu preciso da proteção espiritual. Eu não sei vocês. Alguém precisa de proteção espiritual aqui? Que bom! Eu não estou sozinha, então. Maravilha! E a mensagem que veio para mim foi a fé e a caridade. Você fala, fé e a caridade? Música bonita, né? Fé, caridade. Mas a mensagem é incrível. A mensagem toca a alma do teu e o meu espírito por 10 encarnações seguidas. A mensagem nos lembra que sem a fé nós não conseguimos trabalhar a compaixão da caridade. E se você conviver com pessoas que sofrem de transtornos espirituais, você vai precisar de fé. E de muita compaixão. E de muita caridade para com você e para com as pessoas com quem você convive. E se você for a pessoa que sofre dos transtornos mentais, você vai precisar de fé para continuar. E da caridade que a doutrina espírita nos proporciona, nos explicando, nos dando a certeza que nós não passamos por dificuldades, por dores, por expiações, sem ter uma causa justa.
E é por isso que eu trouxe... Eu venho preparando essa palestra já faz mais de um mês. Pensei que ia ser tão fácil. Interessante esse último tempo aqui. Essa última semana foi assim... Eu sou palestrante há muito tempo. Não vou falar quanto tempo, porque pode dizer quantos anos eu tenho. Então, essa semana foi interessante. O que demonstra para mim, mais do que nunca, a gravidade desse tema. Porque nós vamos atingir outros realms. E nós vamos lembrar, queridos amigos, que nós estamos relacionados uns aos outros, nesse mundo físico e no mundo espiritual, com pessoas hoje que talvez estejam à conta de algozes, mas que foram nossas vítimas. Portanto, nós não somos inocentes. E eu procuro trazer vocês hoje a trazer vocês a noção. Cadê as minhas luzes? Cadê? Eu preciso de luz aqui nesse pódio. Luz no pódio, porque a minha não é suficiente. Sabia que está faltando alguma? Agora sim. Sabia que está faltando a luz da minha sustentação? Agora sim. Eu precisava das luzes para dizer a vocês que talvez nenhum, ou se não poucos, mas poucos talvez, muito mais provavelmente, nenhum de nós jamais pediu perdão àqueles que nos perseguem do mundo espiritual. Essas criaturas que ainda não nos amam, e não tem como, porque nós fomos os algozes. Não conseguem nos perdoar. E os mentores tentam fazer com que pelo menos eles se afastem de nós, para que tenham eles paz, porque nós não podemos ser um centro de paz, e eles nunca vão encontrar a condição de realizarem os seus planos de reação contra o que nós fizemos, porque eles também não vão encontrar paz com isso. Por isso eu convido a vocês nesse momento endereçarem aos nossos irmãos espirituais amor. Amor que eles nunca receberam de você, nem de mim. Portanto, vamos interessar a comunidade espiritual que nos ouve, porque para cada pessoa que vem 10 atrás. Nossa, Lívia, cadê eles? Estão sentados em cima de mim? Um anfiteatro espiritual. Nós deveríamos temer a nós mesmos, não aos espíritos que ainda nos perseguem. Porque nós é que devemos. E nós aqui necessitamos abrir nosso coração em amor para essas criaturas que nunca receberam uma réstia de amor sequer nossa. Portanto, nesse momento, nós endereçamos a todos nos anfiteatros espirituais desse salão votos de paz, pedidos de perdão, rogando que eles encontrem a paz, que também nós buscamos. E desse material, que eu vou pedir para alguém desligar as luzes daquele lado para dar contraste. Esse material é fantástico. É um material riquíssimo, de estudiosos espíritas que compilaram a série psicológica de Joana de Ângeles, no sentido de nos fazer compreendê-la melhor. E livros como Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda. E eu convido a vocês
que leiam e, na realidade, inclusive, estudem as obras, não apenas de André Luiz, que fala tanto das relações com o mundo espiritual, mas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala profundamente dos processos obsessivos. Numa ótica que você e eu talvez não tenhamos conhecido ainda. Muito desse material já existe em PDF. Hoje, as internets estão fazendo jus aos materiais free e hoje cobram uma membershipzinha de alguns lugares, Google Play, whatever, o que é muito justo. Não é? Mas esse livro aqui é o mais recente. Eu conto a história desse livro, que ele estava na livraria já fazia uns 2 meses. Eu olhava para o livro olhava para mim. Eu olhava para o livro olhava para mim. Eu falei, não é possível, eu não posso comprar esse livro. O livro é um calhamaço dessa... Não posso, porque eu não tenho mais nem lugar na minha estante. E daqui a pouco eu vou fazer uma outra estante de livros não lidos. Então, na remodelação da minha casa, eu estou arranjando... sabe essas coisas que a gente compra na IKEA, esses quadrados? Então, montando isso. Falei assim, que legal. Meu marido falou, eu não acredito que você está fazendo isso. Você não tem lugar mais para colocar livro. Eu falei assim, para de comprar livro. Pois é. E eu, nesse para de comprar livro, eu estava parando. E o livro olhava para mim, e o livro puxava, sabe? Aquela atração magnética. Até que um dia, acho que eu virei para a nossa irmã Adriana ou para a nossa irmã Ivete, e eu falei, não é possível, eu tenho que comprar esse livro. Não é possível. E, realmente, a maior parte do material dessa palestra está nesse livro. Um outro livro incrível que saiu a questão de... há um tempo atrás, pouco tempo atrás, transtornos psiquiátricos do Dr. Leonardo Machado, é um psiquiatra que foi publicado pela FEB, é outro fantástico, cheio de histórias, muito bom mesmo. Muito bem. O que é o transtorno? Não é? O transtorno é uma dor da alma, a sua mente se fragmenta. E aparece essa senhorinha na emergência, no hospital em São Paulo, se eu não me engano, do Hospital das Clínicas. Vou tirar essa figura porque ela é meio chocante. Ela chega lá na emergência do hospital e ela fala para o médico, doutor, na emergência e no IR, eu estou aqui para atualizar minha receita. Não sei como é que fala isso em português, mas get my prescription for my medication. Como é que fala isso? Tirar uma receita para um novo remédio? Então, renovar a receita? Olha a cara desse aqui. Esse aí é outro perdido igual a mim. Você, brasileira, graças a Deus, você pode me ajudar? A gente fala o quê? Enviar receita, aviar receita, renovar receita. O que nós dissemos? Renovar. Muito obrigada, tá vendo? Só os jovens dão a resposta. Vocês todos ficaram quietos. Os jovens estão acima e além. Muito bem. Pois ela estava lá querendo renovar a receita dela no IR, imaginem vocês. O médico, compreendendo a seriedade da situação, mas muito compassivo, vira para ela e fala assim, mas minha senhora, aqui não é local de nós renovarmos a receita. Você precisa voltar com seu médico. Ele é que renova as suas receitas. Isso aqui é um atendimento de emergência. Aqui as pessoas chegam estrupiadas, acidentadas, quebradas, enfim. Mas doutor, você não está compreendendo? Se eu não tomar esse remédio, você não vai me reconhecer. Eu preciso tomar esse remédio porque eu tomo esse remédio desde 20 anos de idade. Ele falou assim, nossa, desde 20 anos o médico olha o remédio. Falou assim, uau, desde os 20 anos você nunca mudou o remédio? Ela falou, não. Olha, tá meio devagar aqui hoje, você não quer me contar a sua história? Ela falou assim, quanto tempo você tem? Então, bom, então eu conto a minha história para você. Em torno dos 20 anos, eu estava noiva para casar
na época em que eu estava noiva, era tabu termos, vamos dizer, encontros mais interessantes com o futuro noivo. Então, isso era um tabu total. Mas o meu noivo me convenceu e eu cedi. Mais de uma vez, acabei engravidando. No que eu engravidei, eu fui falar para ele, nós estávamos com data marcada para casar. Por isso eu estava muito certa do amor dele por mim e da solidez da nossa relação. Ele vira para mim e fala assim, você é grávida? Como? Eu não posso jamais casar com você. Você cedeu a mim, agora eu viro as costas, você vai ceder aos encantos de outro. Não, eu não posso assumir, você não pode ser minha esposa. Mas nós estamos de casamento marcado, eu me entreguei a você com toda a confiança. Você cedeu os meus encantos e você faria isso para qualquer um. Ela chega em casa, passa um mês, passa 2, a família percebe, o pai dela, no estilo patriarcal, vira para ela e fala, nós vamos acertar as contas com seu noivo. Se ele não aceitar, vai ser na base do que ou casa ou morre. E ele mostra uma peixeira. Peixeira não é uma faca bem grande de cortar peixe, para quem não sabe. Eu fui ver na internet. O que é a bendita da peixeira? Eu falei, peixeira? O que é isso? É uma baita de uma faca, tipo uma espada de cortar peixe. Aí vai ser na base da peixeira. Aí foi ele encontrar com o noivo da moça. O moço falou, de jeito nenhum, você precisa compreender minha posição. Eu também compreendo a sua, você não quer sujar o seu nome. Isso na época em que era esse tabu todo. Então eu tenho uma solução para o senhor. Ele acabou convencendo o pai da moça que a solução era abortar. Ela, desesperada, sem saber o que fazer, acabou concordando. Muito bem, foi feito o aborto. No dia seguinte, ela acordou transformada, extremamente agressiva, totalmente descontrolada, totalmente desequilibrada. Nós sabemos hoje em um surto psicótico e foi internada no que na época era chamada de hospício. Ela ficou internada 2 meses. E foi lá quando ela tomou a primeira vez a medicação. Ela saiu do hospital psiquiátrico, melhorou, se estabilizou, casou de novo, teve filhos, teve uma vida inteira, bem vivida. Mas ela estava hoje na frente daquele médico, pedindo a renovação da prescrição dela, que ela tomava desde os 20 anos, dizendo que, no entanto, ela estava tomando aquela medicação com a grande alegria na alma. Desde que eu abortei, eu nunca consegui ter paz, doutor. Eu tive outros filhos, mas eu não consegui ter paz. Eu sempre ficava pensando o que tinha acontecido com o meu bebê. Mas agora os meus problemas acabaram. Eu só preciso ter a certeza que na renovação dessa prescrição, o meu bebê não vai ser comprometido. Ele falou assim, como? Eu falei assim, pois é, eu estou grávida. Como? Ele olha para a acompanhante ao lado dela, ao lado dessa senhora, e fala, tá grávida, senhora? Dá chute na barriga dela, eu vejo. Mas o exame de sangue deu negativo. Já foi feito ultrassom, mas eu vejo a barriga dela chutando. Vocês querem saber quantos anos tem essa senhora? Quase 80. Quase 80. Então vocês vejam, essa criatura viveu, casou, teve filhos, nunca conseguiu se libertar do trauma. Ela não era 100% responsável pelo aborto, na medida em que ela foi induzida, quase que forçada ao aborto. Mas ela se sentia 100% culpada, o que Joana de Ângeles chama da culpa tóxica. Ela passou uma vida inteira com uma ideia, apenas o bebê aonde estava. E agora ela com 80 anos
estava grávida do bebê na cabeça dela e estava preocupada que a renovação do remédio dela ia causar problema para o bebê. Nós temos aí um exemplo típico do que nós chamamos no espiritismo de uma monoideia. A pessoa não consegue se libertar do trauma. E eu pergunto para você, a causa das aflições que ela estava vivendo e que viveu durante uma vida inteira, são desta vida ou doutra? O que vocês acham? Nossa, que hesitação para responder, estou surpresa. Ok, ela fez aborto, não conseguiu superar o trauma. A causa da aflição dela está nessa vida ou noutra? Nessa vida. E é por isso que Kardec se refere às aflições desta vida e de outras. No caso que nós acabamos de ouvir, a aflição dessa criatura, o sofrimento dessa criatura, embutido, escondido do mundo, apenas regulado por uma medicação, a fim de que ela não tivesse surtos psicóticos, ela viveu a toxicidade, as emoções tóxicas desse trauma a vida inteira. Só que existem outras aflições. E Kardec se refere às aflições de outras vidas. Porque passar por um transtorno mental, quando a causa não está nessa, tem de estar em algum canto. E é por isso que ele diz, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Tem de ter uma causa. Você não foi o causador, da onde que vem um problema desse tamanho? Para a família, que convive com a pessoa com psicoses gravíssimas. Não é um trauma e o problema de uma pessoa só, vocês concordam? É de um grupo inteiro de pessoas. E nós temos aqui, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele continua, se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, porque é ou não é verdade? Ou você nunca fez nenhuma burrada? Sou só eu que já fiz? Ou você nunca tomou uma decisão imprudente? Ou você arriscou demais? Você nunca arriscou demais? Onde você arrogantemente tomou decisões em relação à vida onde a margem de sucesso era muito pequena, mas você foi. Em nome da perseverança, você foi em frente. Troca a perseverança por arrogância e você deu de cara com a porta bem fechada, esborrachou o seu rosto na porta. E tem gente que ainda não se refez. Portanto, nós causamos aflições nessa vida mesmo. O Espiritismo, graças a Deus, nos lembra que se você errou, quem não erra? Faz parte do seu crescimento, faz parte do seu aprendizado, mesmo as suas burradas, mesmo as suas imprudências, mesmo as suas arrogâncias, faz parte do nosso crescimento espiritual. Porque fica marcada aquela experiência. E você vai ser um elemento de auxílio a outros que talvez estejam passando pelos mesmos problemas. Ou você já não se viu em situações a ser chamado a auxiliar pessoas que estejam passando por problemas idênticos aos seus, que você já passou no passado, tendo sido bem-sucedido ou não. É ou não é? E nós, quando aproveitamos a lição e o aprendizado, não a punição, nós podemos auxiliar os outros e crescer junto também. É ou não é? Será que alguém está precisando ouvir essa mensagem hoje? Silêncio é mortal. Vocês estão vivos? Sim ou não? Alguém está precisando ouvir essa mensagem? Se você responder sim, você é culpado. Muito bem. Brincadeirinhas, brincadeirinhas.
Se há males nessa vida de que o homem é a própria causa. Há também outros que, pelo menos na aparência, existem outros males, outros problemas que são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Você fez tudo certo e parece que vem aquela barrada, aquela pancada da vida, que você não tem outro nome a dizer, isso é uma fatalidade do meu destino. E ele dá alguns exemplos. A perda de entes queridos e dos que sustentam uma família. Acidentes que nenhuma providência que você poderia usar conseguiria evitar aquele acidente. Os reveses da fortuna, os flagelos destruidores, tempestades, enchentes, hurricanes, incêndios, não é? Doenças de nascença. E ele usa a categorização das doenças mentais. Porque são males. E difíceis. E dolorosos. E ele nos procurando consolar através do raciocínio, porque o espiritismo é lógico. Acima de tudo. A lógica do espiritismo é imbatível. E a consolação que Jesus nos traz através do curso de retorno ao cristianismo primitivo, nos trazendo as notícias do Evangelho em sua pureza, são consoladoras. Kardec nos diz que todo efeito só pode ter uma causa. Ó, knock, knock, knock. Inteligência, certo? Um efeito tem uma causa. Não tem como um efeito não ter uma causa. Impossível. É irracional uma causa não ter, ou melhor, um efeito não ter uma causa. Essas misérias, ou seja, os problemas da vida, são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, se você vai admitir a existência de Deus, ele tem que ser justo. E tem que ser sábio. E tem que ser poderoso. Então, acima de tudo, se Deus é justo, a causa tem que ser justa. E é por isso que a causa sempre sendo anterior ao efeito, knock, 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 óbvio, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra nessa vida atual, é que pertence uma outra vida, uma vida precedente. Portanto, se você passa por problemas que não têm explicação nessa vida, a causa tem de estar na outra. Certo, gente? Portanto, se eu e você não fizemos o mal nessa vida, a conclusão só pode ser que o fizemos em outra vida. E nessa vida vem, através da lei, da causa e do efeito, vem o retorno natural, não punição de Deus, vem o retorno natural das nossas ações que não ficam perdidas no universo. O que você e eu fazemos atinge pessoas. Atingem vidas. Essas vidas podem ainda estar no plano espiritual. Ou podem estar na conta de seu marido, sua mulher, seus filhos, seu irmão, seu chefe. Aquele amigo meio antipático que você sempre sorri, porque tem de ter, sorrir para fazer o quê? Você não quer criar outro inimigo. Você sorri pro bendito do amigo antipático, que normalmente é amigo da sua irmã, que é casada com seu chefe. Aí é que você tem de ser super simpático. Muito bem, a Organização Mundial de Saúde nos dá um critério de saúde, ou melhor, a Organização Mundial de Saúde, sim, nos dá esse critério bárbaro desde os anos 50, não é? A saúde não é apenas ausência de doença, é um bem-estar holístico, não é? Um bem-estar físico, mental, social. A medicina, nos dias de hoje, já nos dizem que as causas
Os conceitos de saúde e doença são muito complexos, são associados a muitos sintomas, e as causas são de natureza orgânicas e psíquicas. Então, hoje nós já estamos falando de elementos psíquicos como causa das nossas doenças biológicas, físicas e mentais. E para ninguém ficar muito angustiado com essa história de transtorno mental, porque de neurótico você e eu e todo mundo tem um pouco, certo? Ou você não tem nenhuma fixação, uma obsessão? Não é? Não, essa casa tem que estar desse jeito. Não é? E não conseguir uma coisa, fica obcecada na frente daquele computador até conseguir. De vez em quando eu me vejo com essas neuroses, me preocupa. Será que eu preciso de um psiquiatra? Não consigo fazer. Eu vou resolver. Às vezes, perco um tempo desnecessário. No entanto, a persistência é importante, a determinação. Mas, às vezes, a persistência, a determinação vira uma neurose. A neurose passa a ser ilógica, irracional. Não faz mais sentido você fazer determinada coisa e você faz. Né? Ou vem até... o neurótico é um agitado. É um angustiado. E angustia todo mundo à volta dele. Se a causa não tiver do jeito que o neurótico quiser e achar que deve ser, ele neurotiza a vida de todo mundo. Então, fica os neuróticozinhos, os neuróticos, fica assim uma família maravilhosa, muito equilibradamente neurótica, fica todo mundo neurótico. Muito bem, mas falando muito sério, na realidade, nós não estamos sozinhos, porque em algum ponto da nossa vida, nos dizem as pesquisas, as estatísticas, que você e eu vamos passar por algum nível de transtorno mental, ok? Ou seja, uma depressão profunda, ou ansiedades gravíssimas, síndromes de pânico, neuroses, borderline, psicoses. Enfim, você nunca sabe, quando você virar a esquina da vida, que problema vai te arrebentar. Essa é a verdade. Você não sabe, então não empina o nariz. Porque de transtorno mental, todos nós temos esse nível de vulnerabilidade. Porque você não sabe aonde que você vai quebrar. Que problema que você vai encontrar, que pessoa você vai rever de uma outra vida, que balança a sua vida. E todos os seus critérios, todos os seus ideais vão por água abaixo, porque aquela pessoa ou aquela situação mexeu profundamente com as suas estruturas e você se desarma e se desequilibra e cai. Demora um tempo para se refazer. Com a ajuda de amigos espirituais e amigos reais, você se refaz e continua levando. Mas mais humilde, essa é a vantagem. Tem alguém de nariz empinado aqui? Deixa eu ver. Todo mundo empinando o nariz, vamos ver. Empina bem o nariz, deixa eu ver. Desempina. Tem um perigo. Se você desempinar muito o nariz, você vai olhar só para o chão. E vai ver nada além do chão. Então, desempina o nariz, fica no horizontal. Melhor. Mas dentro, ou melhor, dentre 5 pessoas, pelo menos uma em sua vida tem um problema de natureza de transtorno mental. Em 25 pessoas, pelo menos uma tem um grave problema de transtorno mental. Gente, é muito alta a incidência, vocês concordam? Altíssima. Altíssima. E a questão dos jovens, então, é de assustar a alma. Eu já trouxe essa estatística para vocês. 17% de jovens de 6, ou melhor, de crianças de 6 a jovens até 17 anos têm uma experiência com uma desordem mental, um transtorno mental qualquer durante a sua vida. Muito bem, e o transtorno? Não é? O transtorno ele atinge várias áreas das áreas
de estudo médico. A psiquiatria, óbvio, a psicologia também, mas muita gente esquece que o transtorno mental também é estudado pela neurologia. Porque existem transtornos que são causados por disfunções cerebrais. Gente, antigamente não tinha essas noções. Se a pessoa tinha um surto psicótico, ela era tida como endemoniado. É que era queimada na fogueira, ou era isolado nos chamados, literalmente, manicômios. E os tratamentos na época de Kardec, por exemplo, que ainda no século XIX, faz muito pouco tempo atrás, final do século XIX, conhecia-se muito pouco de psiquiatria. E os tratamentos se você tinha um comportamento anormal, era tido, entre aspas, ou literalmente como um louco, você era enviado para um hospício, e os tratamentos eram camisa de força, quando você estava muito agitado, ou duchas frias e quentes. Depois, no começo do século XX, começaram os choques eletrocerebrais. As pessoas normalmente apodreciam em condições sanitárias terríveis, abandonadas. Mas muitos deles simplesmente tinham transtornos cerebrais, congênitos, problemas, defeitos no cérebro, sinapses desorganizadas. Enfim, são tantas as análises. Em termos de transtorno mental, a gente procura não usar o termo doença mental hoje em dia. Porque a doença envolve uma série de sintomas e sinais clássicos e mais ou menos consistentes. Os transtornos é o termo mais usado hoje em dia, não é? Na realidade, implica um comportamento diferente, fora do que é considerado normal. Mas ainda se usa o termo perturbações psicológicas, perturbações, disfunções ou distúrbios de natureza mental. O critério de normal e anormal é impressionante, né? Aí a gente podia ficar alguns minutos falando, pelo menos vários minutos falando, porque o conceito de anormalidade só é compreensível se você tem um ponto de referência, a norma. Você é normal ou é anormal? Pergunta para a pessoa ao seu lado. Vamos fazer um teste. O que você se considera? Normal ou anormal? Nunca pergunte para sua mulher. O que ela acha que você é? Para o seu filho, então? Mas vocês concordam que o conceito de anormalidade é extremamente relativo? Claro que é. No entanto, existem critérios específicos que nós podemos considerar realmente anômalos, que se desviam da norma geral do comportamento humano. E é assim que é analisado e diagnosticado as doenças de natureza mental. Nem toda variação em relação à norma adquire um caráter patológico. Isso é importante lembrar, não é? Não é porque você é anormal que você está doente. Você fala normal? Pois é, se o seu QI foi 140, você é normal. E você não é um doente mental. Aliás, você vai considerar todo mundo doente, certo? Um criminoso não é necessariamente uma pessoa doente, mas o comportamento dele ou dela é anormal. Mas não é necessariamente patológico. Agora, existem doenças, criminosos que são doentes mentais? São. Existem, obviamente. Mas um criminoso normal, não. É ruim mesmo. São tantos os problemas. Estou sendo tão superficial e apenas... é uma brincadeira até desrespeitosa. São tantos os problemas que levam a pessoa ao crime que... Muito cuidado, né? Muito respeito. Muito bem.
o que a gente quer chamar realmente é a noção do que é normal, anormal e, obviamente, do que é paranormal, não é? Porque no tempo de Kardec, até o tempo de Kardec, se você ouvia vozes, ouvia espíritos, você ia para a fogueira. Ou você ia para um hospital psiquiátrico. No entanto, nós vamos ver que essas noções não se fazem relevantes mais, porque existe o critério hoje em dia do paranormal, aquele que vai além, aquela pessoa que tem os seus sentidos normais, né, que todo mundo tem, né, visão, audição, tato, paladar, não é? São os 5 sentidos. Na realidade, são 23 sentidos, se considerar os sentidos microscópicos, uma coisa incrível, não é? Mas os 5 sentidos clássicos, mas existem aqueles que têm a capacidade de perceber o invisível, perceber ondas eletromagnéticas que você e eu talvez não percebêssemos. Essa pessoa vai além da normalidade. Essa pessoa é paranormal, mas ela não é anormal. E nem é doente. É o 6º sentido. É o que nós chamamos no espiritismo da mediunidade. É o paranormal. E o paranormal tem isso na cabeça, não é? Ele tem uma antena. Ele percebe e emite antena, ou melhor, ondas magnéticas, o espectro invisível, não é? Tem essa capacidade de captar e de emitir em um nível além da média. Aqui nós vamos ver uma fala do Dr. Alexandre Moreira, e ele vai falar da linha tênue, a linha tênue da normalidade e da paranormalidade, e como isso é visto pela psiquiatria hoje em dia. Embora, de um modo geral, as pesquisas indiquem que as experiências espirituais são habitualmente saudáveis e claramente fáceis de distinguir de transtornos de doenças mentais, há certas situações em que há bastante dúvida se aquela experiência é decorrente de uma doença mental que tem sintomas em conteúdo religioso ou se é apenas uma experiência espiritual que tenha muitas vezes vivências anômalas, como, por exemplo, ouvir vozes, ter visões, sentir influenciado por forças externas, sentir-se fora do corpo, etc. Preocupado com essa distinção, a própria Associação Americana de Psiquiatria, desde o DSM-4, criou a categoria de problemas espirituais e religiosos para justamente fomentar a investigação nessa área. E estudos recentes, por exemplo, indicam que experiências chamadas psicóticas alucinatórias, como, por exemplo, ter visões, ouvir vozes, são muito frequentes na população geral. Um grande estudo da Organização Mundial de Saúde, com mais de 200 mil pessoas em 50 países, encontraram mais de 10% da população geral teve experiências deste sentido no último ano, fora de situações de uso de drogas ou quando está adormecendo e acordando, que são frequentes esse tipo de situação e não tem maior significado. E o interessante é que apenas 10% das pessoas que tinham essas vivências tinham efetivamente um diagnóstico de um transtorno psicótico. Então, é uma grande necessidade de se separar aqueles indivíduos em necessidade de um tratamento que pode realmente fazer a diferença na vida desta pessoa, daqueles indivíduos que estão tendo experiências anômalas, diferentes, muitas vezes de conteúdo espiritual, mas que não são indicadores de patologia. Ao contrário, se bem trabalhadas, podem até gerar um crescimento para esses indivíduos.
Então, com base numa ampla revisão de literatura, em estudos também desenvolvidos no nosso próprio grupo de pesquisa no NUPS, nós temos divulgado alguns critérios que ajudam no raciocínio clínico, na separação de quando uma experiência é indicadora de uma doença mental ou quando uma experiência é não patológica, muitas vezes uma experiência espiritual saudável. Então, alguns dos dados que sugerem, embora nenhum desses critérios são absolutos, mas dados que sugerem uma experiência não patológica. Quando a experiência não causa sofrimento ou incapacitação, a pessoa continua conseguindo trabalhar, ter sua vida social, familiar adequada. Um outro dado de extrema importância, o indivíduo não tem outros sintomas sugestivos de uma doença mental. Por exemplo, além das percepções, por exemplo, de visões, audições que o indivíduo tem, ele não tem, por exemplo, dificuldades de raciocínio, de organizar sua mente, déficits cognitivos, como nós dizemos, dificuldades de relacionamento, de expressão, sintomas negativos psicóticos, como nós dizemos, ou sintomas de desorganização mental ou comportamental. Estes critérios são muito importantes. Um outro dado interessante também, na experiência não patológica, o indivíduo, de um modo geral, percebe que essa experiência é diferente do habitual e muitas vezes ele tem um certo receio de compartilhar esta experiência. Uma outra indicação também é quando esta experiência ela é compatível com alguma tradição religiosa, espiritual bem estabelecida, mesmo não sendo a tradição religiosa, espiritual daquele indivíduo, mas é uma experiência que é bem compreendida, bem analisada dentro de um outro contexto religioso ou espiritual. E, por fim, quando o indivíduo, com o tempo, consegue adquirir controle sobre esta experiência. E essa experiência gera também algum crescimento pessoal, um desenvolvimento e amadurecimento da personalidade. Então, estes critérios, no geral, tendem a sugerir uma experiência saudável, mas é fundamental que um profissional bem treinado da área de saúde mental possa fazer uma investigação e uma análise. Muito bem. Interessantíssimo, né, gente? O feedback de um psiquiatra renomado, na realidade, internacionalmente. Nós vamos aqui alguns detalhes para vocês. Isso aqui é uma aula, né? E eu vou ter de pular muitos slides, porque, na realidade, não há nem como e nem é o enfoque, mas eu vou apenas citar, e vale como pesquisa para vocês. Que tal? Ok? Aí fica a curiosidade no ar e vocês vão ter uma noção mais interessante do que vocês possam vir a estudar ou a ler. Ou melhor, alguém pode me ajudar? Tá bom. Ok, thank you. Muito bem, vamos aí. Vamos aí? Por que não estamos indo aí? Interessante. Ok, no problem. Alright, no problem, a vida é bela. Quero ir para esse. Ok, maravilha. Muito bem, as causas, né? As causas são as mais variadas, são fatores. Nós, na realidade, em relação aos transtornos mentais, nós evitamos falar em causas, nós preferimos falar em fatores de natureza biológica, psicológica ou ambiental. Então, para ter uma ideia para vocês, apanha ali, por gentileza, para dar aqui o contraste. Então, nós vamos aí. Os fatores de natureza biológica, física, são os mais variados possíveis, né? O funcionamento adverso, anormal das nossas conexões nervosas cerebrais, defeitos congênitos cerebrais, danos cerebrais causados por um acidente, uma pancada, né? Ou a questão hereditária, quando nós temos problemas mentais na família, a probabilidade de você ter filhos com problemas mentais aumenta. Aí você fala, então a hereditariedade determina o transtorno mental.
Não é bem assim. A visão espírita nos diz que as pessoas que por compromissos passados e por afinidades muito próximas se identificam no sentido de promoverem o progresso daquele grupo familiar, nasce todo mundo naquele grupo. Então, pode haver pessoas com desequilíbrios mentais, terem filhos com desequilíbrio. Na realidade, não é porque o pai é alcoólico e o filho é alcoólatra, geneticamente falando, mas sim por afinidades mentais, reencarnam na mesma família. No entanto, a nossa psique espiritual, ela é um molde que é impresso no nosso corpo quando nós reencarnamos. Então, os nossos desequilíbrios, sejam eles quais forem, eles são impressos geneticamente e determinam as nossas características fenotípicas e genéticas também, certo? E podem ser passadas para os seus filhos através das leis da hereditariedade. Tá claro isso? Sim, mais ou menos? Acreditemos que sim. Então, vamos lá. Fatores biológicos, interações genéticas com os fatores ambientais. O estresse, eventos traumáticos, casos de abusos os mais variados, podem influir geneticamente, alterando os seus genes. Aí vem nós poderíamos falar aí da epigenética, certo? Como uma forma de termos fatores exteriores proporcionando uma alteração genética e determinando um produto não desejado. Então, fatores ambientais podem promover, podem ser o gatilho para determinado gene que estava adormecido se você não passasse por aquela experiência? Sim. Então, hoje é um estudo bastante recente, de uns 70 anos para cá. Hoje nós vemos que fatores ambientais externos podem afetar a nossa carga genética, determinando manifestações enfermiças ou não. Interações diversas também podem causar transtorno mental em uma pessoa que já tem a suscetibilidade. Kardec comenta isso no Livro dos Médiuns. Sobretudo quando se refere à necessidade de nós evitarmos pessoas que tenham uma sensibilidade exacerbada, baseada numa vulnerabilidade mental, que deve evitar de desenvolver a mediunidade. Porque a mediunidade vai mexer, vai exacerbar os seus sentidos. A pessoa já tem uma fragilidade mental que pode ser desarranjada em um outro nível no desenvolvimento da mediunidade. Então, ele não recomenda pessoas que tenham já um histórico de vida com fragilidades psíquicas ao desenvolvimento da mediunidade. Muito bem, infecções podem causar danos cerebrais. Imagine você, dano cerebral pré-natal, acho que isso é de maior conhecimento. Drogadição, óbvio, não é? Para todo mundo hoje em dia. Má nutrição, exposição a toxinas ambientais, tudo isso pode desencadear danos mentais. Então vamos aí, a fatores ambientais ficam mais óbvios, né? Mais fáceis de a gente perceber. Traumas, os grandes traumas, morte, divórcio, vida familiar sob pressão constante, vida desequilibrada, mudança de trabalho ou de escola, incrível, não é? Pode desencadear um surto depressivo, um surto de ansiedade e até um surto psicótico, dependendo do nível da gravidade, de como aquela mudança atingiu a pessoa. Expectativas sociais, a drogadição do paciente ou dos seus próprios pais.
E fatores psicológicos, traumas severos na infância, perda de entes queridos na infância, negligência na infância, pouca habilidade de se relacionar com os outros. Você conhece alguém com pouca habilidade de se relacionar com os outros? Eu também. Quando é grave, tem até uma categoria psiquiátrica para pessoas que vivem de mau humor. Conhece alguém que vive de mau humor? Pois é, eu conheço. Muito bem. Tipos comuns de transtornos mentais. Aí vocês são bastante familiarizados. Os mais diversos, PTSD, traumas de pós-guerra, ou traumas de pós-dramas familiares, vícios, transtornos de humor, sexuais, transtornos alimentares, ansiedade e depressão, todos nós conhecemos. Depois temos aí os casos bastante graves, né? Paranoias, psicoses, esquizofrenia e tantos outros. Eu gostaria de falar das psicoses porque a psicose ela pode se manifestar em surtos, ou a pessoa pode ter surtos psicóticos, ou seja, acontece de vez em quando, não é? Ou a pessoa pode viver dentro de uma síndrome, de um quadro de uma síndrome psicótica. Mas a verdade é que de neurótico todos nós temos um pouco, mas psicótico não. A pessoa psicótica, ela tem um total detachment da realidade. A mente dela se desintegra, ela se distancia do real e vive uma realidade íntima, só dela. E acredita naquela realidade. Ela tem dificuldade de diferenciar o real do irreal. Tem surtos de percepção de que alguém esteja vigiando ou perseguindo. Tá? Então, a psicose, na realidade, ela não é considerada um transtorno mental, mas sim um sintoma muito comum de vários transtornos mentais. E o mais comum é a esquizofrenia. O que nós mais comumente conhecemos, talvez seja melhor dizer isso, não que seja a esquizofrenia seja mais comum, é que nós conhecemos mais a esquizofrenia. Então, todo mundo conhece a pessoa esquizofrênica, ou já ouviu falar, aquela que ouve vozes, que vê coisas, não é? E que não são médiuns. Então, nós vamos ver aí na esquizofrenia que as crises psicóticas, os surtos, são constantes. São episódios contínuos e recorrentes de psicose. Gente, isso é um drama para a família. Um drama para quem convive com o coração sofrendo esses dramas mentais. Então, o que acontece? É essencialmente uma fragmentação dos processos do pensamento, acompanhadas de uma dificuldade de estabelecer a distinção do que é real e o irreal. Marcada com surtos de delírios, de alucinações constantes. Então, os sintomas aí mais comuns, as alucinações... O que é uma alucinação? É uma percepção irreal, que envolve um dos seus sentidos. Você tem uma sensação de que alguém está te tocando, te batendo, te apertando, e aquilo não é real. Os delírios são pensamentos irreais também. Um indivíduo que se acha perseguido pela polícia, ou que se acha responsável pelas guerras do mundo. Normalmente, o esquizofrênico ele é recluso socialmente, tem dificuldade de expressar as emoções, tem uma falta de motivação quase que total, e tem uma fala desorganizada durante os surtos. A esquizofrenia frequentemente é diagnosticada na juventude, até na adolescência.
Então, nós vamos aí contar para vocês. Olha aí, eu gosto de mostrar esse vídeo, essa foto, porque mostra, imagine vocês, gente, um esquizofrênico na Idade Média. Todo mundo achava que era possuído pelo demônio. E Kardec já veio trazer uma grande contribuição numa época em que a psiquiatria era praticamente inexistente. Ele dizia que quando a obsessão era muito prolongada, muito extensa, muito severa, havia modificações do cérebro da pessoa, que, mesmo a obsessão sendo curada, a pessoa ia continuar com tratamentos médicos. Ia necessitar de tratamentos médicos, magnéticos e espirituais. Você fala, Lívia, você está dizendo, então, que o esquizofrênico é uma pessoa que sofre de obsessão? Então, agora vocês vão me ouvir claramente. Isso é muito importante. Os transtornos mentais podem ser causados pela obsessão. Uma obsessão severa, contínua, pode levar a pessoa ao desequilíbrio mental. Pode. Mas nem sempre. O fato de você estar sob um processo obsessivo severo não significa que você vai desenvolver um transtorno mental. Ou que isso venha a desencadear um transtorno mental. Certo? Tá claro isso? A obsessão... Vocês vão me responder agora, porque eu preciso saber se vocês têm essa noção bem clara. Nós já estamos no finalzinho. A obsessão pode causar o transtorno mental, sim ou não? Sim. Mas todo transtorno mental é causado por uma obsessão? Não. No entanto, prestem atenção. Estão me ouvindo? Toda pessoa com transtorno mental, em qualquer nível, está sob influência espiritual. A obsessão não necessariamente causa o transtorno mental, mas toda pessoa com transtorno mental está sob influência espiritual. Também. Normalmente, a carga é espiritual. É o remanescente psíquico de outras vidas. É a culpa engendrada na sua alma, no seu ser psíquico, que é tão severa que desequilibra o cérebro e desenvolve anormalidades que são hoje escaneadas, claramente determinadas com um CAT scan ou com uma ressonância. Okay? A mente de uma pessoa esquizofrênica, ou melhor, mente não. O cérebro físico é completamente diferente, e mais ou menos grave do que um cérebro normal. Muito bem. E para terminar, vou contar uma outra história para vocês. Chega essa senhora. Ou melhor, chega esse rapaz. Esse rapaz... Será que eu conto a história hoje? Já começou? Maldade? Não, porque eu quero contar para vocês, sabe o quê? Olha aqui. Os principais aspectos, não é, dos transtornos. Num resumo, nós vimos que os traumas, que os fatores biológicos, que a própria obsessão pode causar os transtornos. E nós vimos que a reencarnação, as nossas outras vidas podem desencadear. E uma excelente maneira da gente ver isso é com essa citação de Joana de Ângeles, que nos diz que a causa de todo transtorno e disfunção grave que tenha lugar na organização celular, ou seja, no corpo, ou nos tecidos delicados da sua psique, ou seja, na mente,
encontra-se fixada no espírito. A causa se encontra fixada no espírito. E esse rapaz, 18 anos, chega em outra emergência clínica, todo queimado. Ateou fogo no corpo. Porque ele julgava que as tatuagens que ele tinha eram a causa de ele ouvir vozes e ver pessoas. Então ele achava que ateando fogo nas tatuagens, ele conseguiria parar de ouvir vozes. Ele chega semi-desencarnado no IR, na emergência, é curado através dos tratamentos dermatológicos, é curado fisicamente. E, obviamente, por ter sido uma tentativa inconsciente de suicídio, ele é designado para um hospital psiquiátrico. E lá, o psiquiatra começa a nos contar a história. Mas por que você faz isso? Ah, por causa dessas tatuagens, eu tinha certeza que se eu ateasse fogo no meu corpo, eu ia parar de ouvir, realmente, né? Se desencarnasse. Mas o psiquiatra era espírita. E ele levou essa história para a mesa mediúnica de desobsessão. Nenhum dos médiuns sabiam do caso. Olha que coisa mais interessante. Ninguém sabia do caso. E aí se manifesta um espírito contando um drama, uma tragédia inacreditável. Ele diz que ele ia fazer por onde aquela pessoa que vocês... Olha, sabe essa pessoa que vocês estão tentando proteger? Na realidade é um crápula. Essa pessoa que vocês estão querendo proteger, na realidade, foi o meu algoz. E aí ele começa a contar a história dele, o espírito. E o psiquiatra, também trabalhador da mesa mediúnica, começa a ver a época, pela forma com que ele contou, era na Idade Média. E o senhor feudal queria lá invadir, não sei lá, que cantos. E esse espírito, esse rapaz, o rapaz que tinha ateado fogo, era o general desse senhor feudal. E a ordem desse senhor feudal é que invadissem as terras e matassem todos os homens. Só poupassem as mulheres e as crianças. Ele dizendo, só que eu não fui morto com uma espada. Nós fomos queimados na fogueira, todos nós. E enquanto nós queimávamos na fogueira, os soldados abusavam sexualmente das crianças e das nossas esposas. Portanto, naquele dia que eu estava sendo queimado, vivo, a minha fé em Deus queimou junto. E ele não vai se livrar de mim. Nós vamos colocar a ideia dele se matar e vai ser através do fogo. Nós quase conseguimos. Aí o médico na hora ligou a história. E a gente vai continuar. E vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porque eu não sou um, nós somos muitos. E nós vamos conseguir. Fomos muitos amando desse general, que nos queimou vivos e fez todas essas perversidades. Aí o trabalhador, o médico, o psiquiatra, que era um dialogador da reunião, mas meu irmão, você está falando de 600 anos. 600 anos de angústia e agonia ligada a essa criatura. Ele falou assim, você não sabe mais. Você sabe. Ele tentou reencarnar várias vezes. Ele reencarnou várias vezes, só que a gente não encontrava ele. Ele nascia deformado, ele nascia escondido. A gente não encontrava, mas só que agora a gente encontrou. E a gente encontrou, a gente não sabe como, mas a gente encontrou e a gente vai acabar com ele. Nós sabemos dentro do Espiritismo que através das atrações fluídicas, essas entidades agonizantes, vítimas de um passado que hoje se transformaram em algozes, nos identificam. O rapaz, vocês concordam que o rapaz é um ser com a lista de débitos extensa e grave? A culpa, a angústia,
o remorso não resolvido desse rapaz, através das reencarnações, o desequilibrou, inclusive fisicamente. Ele, quando finalmente conseguiu reencarnar com um corpo relativamente sadio, o cérebro já estava danificado. E aos 18 anos manifestou a esquizofrenia. Então aqui nós temos um caso típico, através de uma história, de como as reencarnações influenciam nos processos dos transtornos mentais, desencadeando também processos obsessivos ao mesmo tempo. Então, muitos estudos de psiquiatras espíritas nos dizem que as vozes e os vultos que os esquizofrênicos veem são alucinações da sua própria mente desequilibrada e culpada, que vê as cenas, que veja a sensação de perseguição que todos eles sentem, a culpa embotada dentro da psique inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia ou ela poderia estar também sofrendo e vivendo situações de perseguições espirituais. Então, para terminar, o caso desse rapaz, ele deveria continuar recebendo o tratamento médico e o tratamento espiritual. Kardec diz a obsessão prolongada deixa sequelas e precisa de tratamentos. Okay? Médico, magnético, espiritual. Mesmo a obsessão sendo curada, se foi muito severa e prolongada, a pessoa vai necessitar. O cérebro já foi alterado, já foi danificado. E a pessoa vai necessitar de auxílio. Então, para terminar, eu vou deixar vocês com a palavra. Desculpem, a palestra foi muito longa, não foi, gente? Foi muito profunda, foi longa. Eu agradeço a vocês de terem realmente aguentado a ouvir tanto e de tantas coisas tão profundas, não é? E tão sérias. Mas fica aí a palavra do mentor Emmanuel e a de Joana de Ângeles. Tem algumas reflexões que fica para uma outra hora da epigenética e o espiritismo. Na formação do corpo físico, nossas células germinativas, nossas células originais, são reflexos da nossa individualidade que lhes recebem a impressão, esculpindo os clichês de consciência que forjam os alicerces do corpo físico. Assim, pode-se dizer que, conscientes ou não, ou melhor, vocês não estão com esse slide, né? Desculpem, vocês não estão com esse slide. Conscientes ou não, interessante. Eu acho muito interessante quando a vida traz obstáculos dessa natureza. Sobretudo quando a gente está querendo fechar uma reunião. Nós vamos fechar com a palavra de Joana, que vai ficar por aqui, porque eu não vou continuar, não estou conseguindo. É porque não estou conseguindo, sabe por quê? Porque é para terminar a palestra. Eu vou deixar durante os passes algumas falas muito bonitas da Joana e do Emmanuel, e eu desejo a todos muita paz. Mas, acima de tudo, muita compaixão. De nós não esquecermos que na hora da nossa maior necessidade, do nosso maior drama, existe realmente uma fonte de segurança, uma âncora literalmente divina, que nós não podemos esquecer. Ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e cansados. Ele é a fonte das águas vivas. Ele consegue nos refrescar, refrigerar a alma, mas nós precisamos buscá-lo. Que esse voto de esperança
na certeza da fé que transforma, nos alivia a alma e a vida. Na semana que vem nós vamos receber um palestrante da Califórnia, maravilhoso. Ele vai falar sobre a saúde mental e o espiritismo, né? A continuidade desse tema que nós tivemos a intenção de prepará-lo. Alguns de vocês já ouviram falar dele, Daniel Assisi. Se vocês têm a oportunidade de convidar amigos, este será um dia para vocês virem. É um palestrante esplêndido. Ele vai falar em português e em inglês. Então, ele vai vir na próxima segunda e vai estar com a gente na quinta também. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, um beijo no coração, muita paz, uma semana de muita luz. Graças a Deus.